pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo do nosso canal Momento da Fé. Já há um bom tempo eu já não postava vídeos aí, deve ter mais ou menos um mês. Tava meio atarefado também, mas agora eu tô voltando, ver se trago com um pouco mais de regularidade os vídeos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está no capítulo 15, versículo 11 ao 32. A parábola começa no momento em que o filho pródigo pede a sua parte da herança ao seu pai. No livro de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, fala: Diz também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Então, como vocês bem podem observar, a parábola do filho pródigo começa com o filho pedindo uma antecipação da sua parte na herança, né? Então, como a gente bem pode observar, existiam, né, 2 filhos, né? Então, tinha um pai e esse pai tinha, no caso, 2 filhos aí. Um dos filhos pediu a antecipação da sua parte, né? A antecipação da sua herança, né? Para a cultura da época, principalmente, um filho pedir que o pai antecipasse, né, a herança, né, desse a parte dele da herança, era meio que, de certa forma, desejar a morte do pai, né? Dizer que aquele pai para o filho ali morreu, né? Ou seja, esse pai morreu para mim e a única coisa que eu quero é a parte da herança. Então, pedir antecipação da herança não era simplesmente dar a parte do filho, né? Pegar a parte do patrimônio do pai e dar para o filho. Pedir antecipação da herança, a parte do filho na herança, era meio que negar ao pai, né? Ou seja, dá-me o dinheiro, dá a parte cabível que para mim o senhor está morto. Então, era algo, de certa forma, um insulto, né? Um desdenho aos pais, à figura dos pais. Mas, assim, o pai fez, né? Era o desejo do filho, né? Ter a sua parte na herança e ir ao mundo. O pai não tinha muito o que fazer, né? Até porque o filho tem um livre-arbítrio, né? O filho já, de certa forma, tinha sua autonomia ali. Então, por mais que o pai viesse aconselhar, que o pai viesse a falar com o filho tem a sua autonomia de poder fazer o que queria, né? E aí não tinha muito o que o pai fazer nesse sentido. Então, o pai foi e repartiu a herança e deu a parte cabível ao filho. Após isso, o filho deixa o pai. No versículo 13, fala o seguinte: Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Então, o filho recebido a sua parte da herança, né, que era o filho mais novo, ele foi ao mundo, né? Então, ele estava com dinheiro, né? Tinha recebido a sua parte ali e ele foi viver o mundo, né? Descobrir o mundo. E ali chegando, ele começou a se entregar aos prazeres do mundo, né? Então, ele começou ali a se envolver com amizades, né? Com farras, né? Então, ele pegou basicamente o dinheiro que o pai, né, tanto trabalhou ali para conseguir e ele gastou, né, acabou com tudo que o pai é, tinha lhe dado de herança ali. Então, é de se imaginar que ele gastou ali com farra, né, com amizade, pagava tudo para todo mundo, né, vivia uma vida ali boêmia ali, né, uma vida totalmente desregrada ali. E aí chega um momento em que esse filho, depois de se entregar a essa vida pecaminosa, né? Essa vida de farra, essa vida que nada tinha a ver com a vida que ele tinha próximo do pai, porque a decisão foi dele, né? Ele tinha um livre-arbítrio e ele resolveu se afastar do pai, né? Junto com o pai ele tinha tudo, né? Ele era tratado como filho, né? Ele era o filho do dono. Então, ali ele tinha tudo, mas no momento que ele resolveu pedir a parte da herança dele, ele tinha esse livre-arbítrio. Então ele saiu da presença do pai e foi viver a vida lá fora como ele gostaria que fosse. E aí chega um momento de que
ele gastou, né, todo o que ele tinha, e aí ele acaba perdendo tudo, né? Acaba acabando depredando todo o patrimônio que o pai o tinha deixado. E aí no versículo 14 do livro fala: depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Então, depois de ter perdido tudo, né, veio de certa forma uma crise naquela região ali. Então, ele estava meio que vivendo um período ali de vacas gordas, né? Porque ele estava com a herança que tinha recebido. E aí ele gastou tudo. E, além de tudo, estava se passando por uma grande crise naquele período. Então, o filho acabou perdendo tudo e ficou numa situação deplorável, né? A ponto dele não ter nem o que comer. Então, aí esse filho acaba tendo que se sujeitar a lavagem de porco, né, ao pior que tinha ali, porque quando ele estava ao lado do pai, ele só tinha um do melhor, né? Então, enquanto ele estava junto do pai, enquanto ele tinha obediência ao pai ali, ele tinha de tudo, comia do melhor, se vestia bem, mas o momento que ele resolve se afastar do pai, né, ou seja, se desvincular do pai, meio que negar o pai, ele começou a viver as coisas do mundo, né? Viver o lado, o pior do que o mundo pode oferecer. Então esse filho chegou a uma situação de que ele não tinha nem como bancar, custear o seu próprio alimento. E aí esse filho começa a ser humilhado. E aí o filho começa a passar por humilhação. Lá no versículo 15 fala: foi por ser a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Então, no momento que esse filho começa a observar que ele está se sujeitando, né, à comida dos porcos, ou seja, os restos, o que havia de pior ali, ele estava comendo junto com os porcos. Esse filho que se afastou do pai, ele começa a refletir. Ele, poxa, quando eu estava junto ao pai, eu tinha o melhor que o pai poderia me oferecer. Eu não passava fome, eu comia do melhor. Então, a situação que ele estava passando, nem os empregados do pai dele passava, né? Então ele começou a ver que a situação que ele estava era uma situação deplorável. Ele realmente ele estava no fundo do poço. Isso tudo porque o quê? Um dia ele resolveu se afastar do pai. E aí esse filho decide voltar ao pai. Então, diante daquela situação que ele estava vivendo ali, né, de grande humilhação, o filho percebe que estar longe do pai é um caminho árduo, né? É um caminho de humilhação, é um caminho de sofrimento, e aí o filho cai na real. É da gente até imaginar, né? Na Bíblia meio que não fala quanto tempo isso se passou, mas é possível que esse filho possa ter passado muitos anos nessa situação, porque pensa a situação que para ele também ele se sentia envergonhado, porque ele meio que negou o pai, ele pegou a parte da herança dele e foi para o mundo, né? E às vezes na cabeça dele ele imaginaria que ele iria prosperar com esse dinheiro, quando na verdade ele acabou perdendo tudo. Então pode ser que esse filho tenha até passado muitos anos aí vivendo nessa situação, tudo com vergonha de voltar ao pai, né, de se desculpar com o pai e tal. Então, enquanto isso, é que esse filho passou vivendo o pior que ele podia viver ali, né, longe do pai e entregue às coisas do mundo. Mas o nosso pai, como ele é sempre misericordioso, ele sempre aceita o filho de volta. E no livro de São Lucas, capítulo 15, versículo 20, fala: levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Então, como vocês observam, irmãos e irmãs, quando um filho se afasta do pai e volta, o pai é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que ele não rejeita o filho, né? Ele não bate a porta na cara do filho. O que que ele faz? Ele faz muito pelo contrário, né? Ele faz uma festa para aquele filho. Ele ama tanto de tal forma que quando um filho que se afastou dele volta, esse pai sente grande alegria, ele faz uma festa. Então, quando você, meu irmão, se afastou de Deus e voltar, saiba que Deus vai fazer uma festa, né? Vai ocorrer uma festa no céu. Deus vai ficar extremamente feliz porque um filho que tinha se afastado voltou, assim como o filho pródigo, esse filho que estava morto, voltou a viver, reviveu. Então, o pai fica feliz, o pai faz uma festa. Então, esse filho pródigo, quando voltou, o pai fez uma festa para ele, né? Preparou o melhor alimento que podia, a melhor veste. Então, fez aquele filho um filho novo. Então, sempre quando o filho volta para o pai reage como um pai, realmente, né? Ele faz uma festa, ele fica feliz, ele fica contente daquele filho ter voltado. E aí no versículo 25 da palavra, fala o seguinte: O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então, como vocês observam, o filho mais velho fica indignado ali, né? Como pode, né? O filho mais novo pega parte da herança e gasta tudo. E eu que estou sempre contigo, sempre na sua companhia, trabalhando, você não dá nenhum novilho para mim, né? Para eu poder festejar com os meus amigos. E o seu filho perdeu tudo e quando ele volta você faz uma festa para ele, né? Então o filho ficou indignado com a atitude do pai. Ele achou totalmente injusto, porque ele sempre estava com o pai e o pai nunca tinha dado um novilho para ele ali, né? Nunca tinha feito o que fez para o filho que perdeu tudo, para o filho pródigo. E aí a Bíblia nos traz uma grande mensagem aqui. E o pai explica ao filho mais velho. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então o pai fala o quê? O pai fala para o filho: tudo que é meu é seu. Então tudo que é meu já é seu. Então, novilho, tudo que eu tenho de riquezas, do que eu posso oferecer, tudo isso já é teu. Mas o seu irmão, ele estava perdido. Ele tinha se perdido no mundo, tinha se perdido as coisas mundanas, e esse filho, uma hora, retornou à casa do pai. Esse filho estava perdido, esse filho estava confuso, esse filho teve que passar pelo pior, teve que ser humilhado, teve que passar pelas piores coisas que o mundo poderia oferecer para aprender. Agora esse filho, ele não precisou passar por tudo isso. E aí esse filho mais velho, por um certo espírito de estrelismo, né? Por isso que a gente sempre tem que se vigiar isso também. Esse irmão mais velho, de certa forma, se achou mais merecedor. Mas, de certa forma, na verdade, o filho estar junto do pai, ele meio que
que não fez, como eu posso dizer, nada que desse, de certa forma, ali um estrelismo para ele, ali, uma situação diferenciada. É, porque, assim, enquanto ele estava com o pai, ele tinha tudo que o pai podia oferecer para ele. Ele tinha a companhia do pai, ele tinha a palavra, ele tinha um alimento, ele tinha tudo. Então, assim, estar com o pai, de certa forma, isso não é um prêmio a ponto do pai dele se orgulhar de certa forma por isso. Então, você estar na graça, você estar junto do Pai, não é uma situação de você se orgulhar no ponto de vista de se achar especial ou de achar que é melhor do que quem não está. Até por sinal, todos nós somos pecadores, né? Então, esse filho, ele se achou, de certa forma, um pouco especial, né? Ele falava, poxa, o outro filho você fez uma festa, para mim você nunca fez nada, né? Você nunca, nenhum novilho você nunca me deu para eu assar, para eu confraternizar com os meus amigos. E às vezes isso também acontece com alguns cristãos também, né? Que às vezes pelo fato de participar das coisas da igreja, ler a palavra, de certa forma, se sente que tem que se diferenciar no sentido de que ele é melhor do que quem está afastado, de quem, quando na verdade todos somos filhos de Deus. E aí, quando Deus ele prova que quando um filho se perde, quando um filho vai embora, Deus faz uma festa. E ao filho que estava sempre perto dele, ele nunca deixou faltar nada. Então, essa parábola do filho pródigo, ela tem ricas mensagens, irmãos e irmãs. E é isso, meus irmãos. Espero que esse vídeo possa ter edificado um pouco vocês, que possa ser útil. Peço que, caso você tenha gostado, você deixe seu like, você se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo ou com um familiar seu e clique no sininho para receber as notificações do canal. É isso aí, eu sou o Aislan e esse foi mais um vídeo. Fiquem todos com Deus.